O senhor autoriza a postar o vídeo nas redes sociais? Autorizo, não tem problema. Como que eram os transportes antigamente? Joaçaba, antigamente era um pouco mais difícil do que hoje em dia, porque havia poucas ruas pavimentadas, havia muita dificuldade no sentido de, vamos dizer assim, da própria prefeitura ter estrutura para construir estradas e rodovias como tem hoje, asfaltadas, com calçamento, com toda a facilidade que nós temos. Por exemplo, quando eu tinha a tua idade e ia para aula estudar, a minha estrada não tinha calçamento nenhum. Quando chovia tinha barro, a gente não tinha as condições que vocês têm hoje. Tinha que ir com 2 calçados para trocar na hora de entrar na sala de aula, porque as estradas não tinham o conforto, né, que hoje vocês têm. E hoje às vezes nem a pé vocês já vão de carro. Naquele tempo não existiam essas condições. Então era tudo um pouco mais difícil. E a educação? A educação, pois é, a educação em Joaçaba sempre, quando eu estudei, eu vou falar sempre assim no nível da época da tua idade. Quando eu estudei, eu lembro que a educação era muito boa. Não vou dizer que era melhor que hoje, mas me parece que os professores eram mais apaixonados. Eu lembro com muito amor da época da minha sala de aula, dos professores que me ensinavam. Parece que os professores, não sei se eram mais valorizados ou se o professor da época era não tinha tanta coisa como tem hoje, né? E ele gostava muito de dar aula. Então eu acho que a educação era muito boa. Pelo menos para mim, eu recordo com muito prazer dessa época, né? Eu gostava muito de ir à aula, né? E hoje a gente percebe assim que os alunos têm um pouco de resistência até para ir para a escola. Não sei se a escola não corresponde ao que a juventude e vocês querem da escola. Mas enfim, eu acredito que na minha época a gente tinha muito prazer. A gente se preocupa porque às vezes talvez não tem, na época não tinha tanto apelo da tecnologia, não existia tanta coisa que desviava da sala de aula, né? Como hoje tem a televisão, é o próprio celular com muito filminho, com muita informação, com muita coisa. Na nossa época, ir para a escola era uma forma até de lazer. Então a gente ia brincar na escola, a gente ia conversar na escola, a gente ia ver os amigos, a gente ia construir uma vida dentro da escola. Por isso que era gostoso. Eu acho que naquela época era melhor que hoje nesse sentido. Claro que a tecnologia hoje é bem melhor. Hoje você vai para a sala de aula, o professor tem um monte de recurso para ensinar para você. Hoje você tem vídeo, hoje você tem filme, você hoje tem um apelo bacana. No meu tempo não tinha nada disso. A gente escrevia, desenhava, pintava, esculpia, fazia florzinha, fazia desenhinho, fazia... E a gente criava muito. Talvez isso ajudasse muito no nosso desenvolvimento como criança, né? Você se obrigava a fabricar o seu brinquedo. Você não ganhava ele pronto como hoje vocês têm tão fácil. A saúde? A saúde, eu sempre tive uma saúde muito boa. Talvez não tenha rodado tanto nesse círculo da saúde municipal, mas a saúde era boa também. Também penso que o sistema de saúde público, também por ser uma cidade pequena, no meu tempo as coisas, eu acho que a cidade era menor e a relação familiar entre as pessoas era maior. Então você conhecia o médico, você conhecia as pessoas que trabalhavam na área de saúde e tudo era mais fácil. Não sei se era porque a cidade era pequena ou se é porque as pessoas se conheciam. E quando você conhece a outra pessoa, parece que você se sente mais responsável por ela, pela amizade, pela família e tal. Então qualquer problema de saúde, você corria num posto de saúde ou na prefeitura e tal. Sempre havia um atendimento meio personalizado. Hoje você tem mais recurso, repito também, hoje a saúde tem mais recurso, você tem mais apoio, tem o SUS, tem isso, tem aquilo. Também, tudo tem vamos dizer assim, um lado bom e um lado não tão bom.
né? Naquela época, por ter uma relação familiar muito próxima e todo mundo na cidade se conhecer, era um pouco mais fácil. Hoje, a saúde melhorou bastante, tem mais recurso, mas a gente é mais número, né? Ah, o fulano, o Beltrano, você já não conhece tanto. Mas eu acredito que, falando a nível de saúde, existe mais recurso, a gente tem mais condições de ser melhor atendido. E as brincadeiras? As brincadeiras é aquilo que eu meio comecei a falar antes. A gente brincava mais. Falando em brincar, a gente brincava muito mais que vocês, porque não existia, como eu falei, o brinquedo pronto. Por exemplo, que nem essa hora da noite, a gente ia na rua brincar de bicho, brincar de roda, brincar de N coisas. De menina tão galante, que eu digo às vezes, na época de São João fazia fogueira no meio da rua, todo mundo se reunia, ia lá, a gente fabricava os carrinhos com pneu. Hoje em dia, nem, se eu for falar, eles nem conhecem o que eram esses brinquedos, mas ele pegava um pneu com um pauzinho e ia tocando na rua, ou pegava carrinho, uma roda de qualquer coisa, sempre brincando de carrinho. Hoje, os brinquedos, vocês nem imaginam o que é isso, vocês ganham os brinquedos todos prontos, né? Se a menina quisesse uma boneca, a gente pegava, a mãe pegava um manto de pano, fazia uma bola de pano, fazia as perninhas, costurava, ia na roça, pegava a espiga de milho, ainda tirava aquele cabelo que tem o milho, fazia a cabeça da boneca. Então era um processo criativo que acontecia com a gente, que hoje eu sinto falta, nem para os meus filhos, mas para os meus netos e tal, que eles não têm mais acesso a isso. Claro que talvez isso faça parte de uma evolução que a gente nem compreende, que os filhos de vocês também não vão ter essa vivência que vocês têm hoje. Mas era mais ou menos isso. Eu acho que a gente tinha, de certa forma, mais prazer, porque a gente fabricava o brinquedo, porque a mãe dizia, vamos brincar lá na rua, vamos brincar. Você tinha que inventar brinquedo, você tinha que inventar. E é claro que você aprendia esses brinquedos de roda, de correr, de pular, de bicho, como se vocês estudam, vocês veem hoje. Mas hoje você brinca de outra forma. Hoje vocês brincam de que tudo mais eletrônico, né? Brincam, que nem eu estava vendo o Bento agora, brincam com controle remoto, é umas coisas que você já nem sabe o princípio de tudo isso. Você brinca sem saber fabricar esse brinquedo, mas enfim, é uma forma de aprender hoje diferente. E as fábricas? As fábricas da cidade, em Joaçaba existiam. Eu acho que antigamente Joaçaba tinha uma referência muito maior no sentido de brinquedos, ou melhor, de brinquedo não, de fábrica, porque Joaçaba tinha uma referência. Aqui tinha os Lindner, que fabricavam turbinas hidráulicas, tinha o Caetano Branco, que fabricou sempre trilhadeiras, que naquela época, como Joaçaba, em certo período, era a capital, Joaçaba foi, no cinquentenário, a capital nacional do trigo, imagine, capital brasileira do trigo, que se fabricava aqui, era uma referência nacional. Então, tinha as trilhadeiras que aqui se fabricava também, que era o Caetano Branco que fabricava, para colher o trigo, para colher o milho, para colher a soja, tudo que você produzia no interior. E também tinha os motor, que o Lindner, o Francisco Lindner fabricava. Tinha toda essa referência de Joaçaba com o Brasil, porque Joaçaba era, nesse período, para você ter uma ideia, era a capital do oeste catarinense, era maior que Chapecó, maior que toda a região. Era uma referência cultural, era uma referência industrial, era uma referência de desenvolvimento. Porque também aqui tinha estrada de ferro, que é em Herval. Então era uma referência no Brasil, por aqui ter um contato com São Paulo, Rio Grande do Sul, porque o misto que a gente dizia, que era um trem que passava aqui, era como se fosse um ônibus. Então as pessoas iam para São Paulo e iam para Porto Alegre pela estrada de ferro. E aquilo era sempre. Então quando o trem chegava, vinham pessoas, vinham notícias, era como uma referência de informação do Brasil aqui em Joaçaba. As ruas. As ruas? É aquilo que eu falei no começo, até quando eu estava brincando. Era um pouco, quando eu estava falando do colégio, né? Que a gente ainda andava nas estradas sem asfalto, sem calçamento, era tudo estrada de barro.
Mas também não era tão, não incomodava isso a gente, parece. Claro que era tudo mais difícil. Mas hoje, por exemplo, se tem asfalto, as ruas são todas pavimentadas, há para certas pessoas é bem melhor. Ainda existe uma certa dificuldade, mas naquele tempo foi se desenvolvendo com o passar do tempo e a gente foi tendo o que temos hoje. Um trânsito mais organizado, um trânsito, os veículos foram evoluindo, né? E as ruas foram se adaptando, bicicleta, moto, carro, e naquele tempo era tudo menos, um pouco mais difícil, mas também hoje está mais desenvolvido. E os carros? Os carros, aquilo que eu já estava meio que te falando, né? Nós, como cidade, fomos acompanhando o desenvolvimento da indústria automobilística também. E naquela minha época também tinha muita bicicleta, os carros tinham os Fusquinha. Eu lembro que o primeiro carro que eu tive foi um Fusca, e depois foi, conforme eu fui me desenvolvendo, fui evoluindo, os carros também foram se modernizando, como hoje até eu me surpreendo, né? Tem marcas de outros países que tem aqui, que naquele tempo só tinha carro brasileiro, né? Hoje já é importado, enfim. Evoluiu repentinamente, às vezes a gente nem percebe, mas foi crescendo. As moradias? As casas? Naquele tempo existia muita casa de madeira, né? As casas eram fabricadas mais artesanalmente, porque os construtores de casas eram artesões, né? Eram marceneiros que moravam aqui, eram pessoas que iam aprendendo a fazer fazendo, como a gente diz, né? Era uma aprendizagem na prática, né? Eram pessoas que trabalhavam praticando, e muitos ainda naquela época eram, vamos dizer assim, pessoas que vieram para cá, imigrantes, vieram do Rio Grande do Sul, vieram do Paraná muito pouco, mas mais do Rio Grande, porque como vieram os imigrantes pelo porto de Porto Alegre, que a gente já diz, né? Eles vieram para o Rio Grande e vieram subindo, e foram chegando aqui e foram construindo conforme a madeira que existia, foram derrubando as árvores, foram construindo suas casas, de uma forma do que eles já tinham aprendido com as famílias dos italianos, alemães, que hoje, vamos dizer, a referência maior nossa aqui da construção, e foram evoluindo. Hoje as construções são mais... vamos dizer assim, hoje você vê, até hoje eu saí para a rua com a Miriam e disse, meu Deus, Joaçaba virou só em prédio. Outra referência, naquele tempo eram mais casas, a gente chama assim, na construção horizontal, né? Era tudo casinhas menores, hoje é quase vertical, que são tudo prédios, que a construção sobe, a gente até se assusta de prédios tão altos que tem. Mas evoluiu muito, hoje Joaçaba é quase uma metrópole, né? Nem se imaginava naquele tempo que Joaçaba teria tantos prédios e tão altos. Para finalizar, as famílias. As famílias, naquele tempo a gente tinha uma estrutura familiar bem mais sólida, né? A gente respeitava mais os pais, a gente tinha como que eu vou dizer, uma forma de educação muito diferente de hoje, né? Eu, por exemplo, até hoje ainda, eu quando falo com alguém, eu acho que muita gente da minha idade faz, trata de senhor, senhora, como está você, bom dia e tal, que hoje até vejo pelos meus próprios filhos que eles perderam esse hábito, que era um hábito que vem da nossa cultura, né? As famílias eram bem mais estruturadas, era muito difícil ver... Claro que isso evoluiu porque a sociedade evoluiu, mas era difícil a moça casar 2 vezes ou o rapaz deixar um filho se separar e deixar um filho jogado por aí, uma coisa assim. Hoje as famílias se desestruturam muito facilmente. Não vou julgar se é certo ou errado, porque às vezes a gente diz que é melhor só do que mal acompanhado, né? Às vezes é melhor se separar, você não consegue viver junto, do que viver brigando. Mas enfim, naquele tempo, só para entender, as pessoas se suportavam mais, parece. Por um preço talvez mais caro, talvez um preço que não valesse a pena, sacrificavam as suas vidas, mas as famílias eram
sólidas nesse sentido. Era difícil de haver uma separação. Hoje, as famílias são bem mais desintegradas, pelo que eu vejo. Você casa hoje, separa amanhã, você tem filho aqui, passa para o outro. Também não sei por que isso acontece, acredito pela evolução do tempo, e também não sou ninguém para julgar o que é certo e o que é errado. Mas só para entender, as famílias eram mais construídas catolicamente falando, as estruturas eram mais religiosas, hoje nem na igreja se vai, enfim, só para entender, era uma coisa mais ou menos assim. Tá, quantos anos que você tá aqui? Quantos anos? Eu nasci em Joaçaba. Eu tenho 63 anos, convivi todo esse tempo aqui, nasci na casa dos meus pais, que era em Joaçaba, construída por eles, e, enfim, estou até hoje aqui. Tá, muito obrigada, senhor Jorge Savonete. Eu ainda vou fazer uma coisinha que você esqueceu de me perguntar, que eu acho legal falar, que é sobre a cultura da região, né? A gente que participou muito tempo e viu muito tempo esse desenvolvimento cultural, só porque a gente é da área da cultura, então é legal falar um pouquinho. Por exemplo, coisas que eu acompanhei quando eu era jovem, há 40 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha Joaçaba como a capital cultural do oeste de Santa Catarina. Aqui tinha uma orquestra sinfônica, que era a Escajo, famosa, que tocava no Brasil e no exterior. Aqui nós tínhamos uma organização de corais que era centralizada em Joaçaba e tinha uma associação que fazia parte também Uruguai, Paraguai, Argentina, de corais da região que era em Joaçaba. Nós tínhamos o Tejo, que era o teatro, que era referência nacional, né? Tanto que por causa dessa referência se começou, né, aí nos anos 80 a construção do Teatro Municipal de Joaçaba, que levou 20 anos para terminar a construção, para você ter uma ideia, que hoje é uma referência, o nosso teatro é um cartão de visita, né? Mas enfim, e com o tempo essas estruturas foram se acabando. Talvez porque essas pessoas que poderiam ter passado esse conhecimento, talvez não por culpa delas, ou até por falta de envolvimento com a prefeitura, com a comunidade, fosse repassando para as crianças, para vocês mesmo, como tocar um violino, como tocar uma orquestra, como reger uma orquestra, como ser um cantor, né? E isso foi se perdendo, infelizmente. E Joaçaba foi perdendo também essa referência de polo cultural, apesar que hoje tem um pouco, mas perdeu muito. A Escajo acabou se terminando, que era uma orquestra que eu falei de referência nacional, o teatro também, mas hoje nós temos a construção. Enfim, hoje Joaçaba ainda sustenta, de uma certa forma, a lembrança de tudo isso, do que é. Mas com a vinda, que eu esqueci até de falar, da faculdade, que é a UNOESC, Joaçaba cresceu muito a nível de educação, é uma referência nacional quase a UNOESC, a sede da universidade é em Joaçaba, e a construção da universidade em Joaçaba foi o que deu esse impulso de crescimento grande para Joaçaba também. Né? Hoje a UNOESC tem filiais em toda a região, em São Miguel, Xanxerê, Concórdia, Chapecó, e o centro da universidade é em Joaçaba. Jorge, qual que é a mensagem que você deixa para nossos filhos, nossos alunos nessa entrevista? É difícil deixar mensagem, né? A gente luta sempre, mas a mensagem maior é assim, eu acho que a gente tem que acreditar na capacidade que a gente tem, cada um tem, né? Porque quando a gente é chamado a lutar, ou a sociedade precisa da gente, ou a gente precisa da nossa própria força, não existe força maior que a nossa mesmo. Voltar para a gente e dizer, não, eu consigo, eu posso, eu tenho capacidade e eu acredito que eu vou conseguir chegar lá. Né? Então acreditar sempre no ser humano, acreditar nessa possibilidade que você tem de reverter as coisas e fazer com que o mundo faça com que você seja feliz, com as energias que você passa para fora, acreditando nas pessoas, no outro, né? E é isso mais ou menos.
Pelo menos é a experiência que eu tenho. Eu acreditei sempre que tudo que eu quero conquistar para mim, eu consigo. E aí é difícil, mas vale a pena. Muito obrigada.